Irmãos, normalmente falamos aqui a respeito do que Deus pode fazer. E não vai ser diferente hoje. Agora, acontece que tem coisas que você tem que fazer. Certo? E o nome dessa mensagem é Te apruma, vivente. Você pode falar para o irmão aí do seu lado, Te apruma, vivente. Hoje eu sei que alguns irmãos vão estar numa luta aí para usar o banheiro, né? Porque todo mundo no chimarrão desde as 5 horas da tarde. Relógio gaúcho nessa hora já está fazendo efeito. Mas por favor, eu convido você a prestar muita atenção, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer contigo. Amém? Ela vai com certeza mexer contigo. Queridos, como nós sempre falamos a respeito do que Deus pode fazer, da maneira como Deus pode agir, da maneira como Deus age nas nossas vidas e ministra, não queremos de maneira nenhuma tirar de você a responsabilidade de coisas que você tem que fazer. Porque, às vezes, as pessoas se sentem tentadas a simplesmente ficar esperando que tudo caia do céu na vida delas. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Quem caiu do céu foi Satanás. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que sim orar. Você tem que sim adorar. Há momentos onde você precisa também esperar. Mas tem muitos momentos que você tem que mexer suas perninhas. Tem muitos momentos que você precisa ir atrás. Tem muitos momentos que você precisa se mexer. Tem muitos momentos que se você orar e ficar parado, não vai acontecer. Certo? Claro, tem momentos que tem que esperar. Amém? Beleza, não estou falando desses hoje. Estou falando dos outros. Estou falando daqueles momentos que você tem que orar, se levantar e fazer alguma coisa. Amém? A Bíblia diz, se você quiser abrir a Bíblia, em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, 17. Tiago 2, 17. Tiago insistia muito nisso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O pessoal até brinca, faz uma piadinha, né? Diz assim, fé demais não cheira bem. Queridos, a fé sozinha, se não estiver acompanhada de obras, não cheira bem. A fé sozinha, ela não tem resultados, ela está morta. A fé precisa nos levar a ter uma atitude. Quer ver? Vou te mostrar. Tiago argumenta, Hebreus argumenta, a Bíblia argumenta. Abraão, Deus disse, sai da tua terra e vai para Canaã, é isso? Não. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão tivesse exclusivamente uma expectativa, o que ele faria? Que terra que é? Como que é essa terra? Ele ia caminhar um pouquinho, é muito deserto esse caminho, ia parar. Porque quem tem expectativa, somente expectativa, está fadado a chegar no ponto de frustração. Mas não era expectativa que o Abraão tinha. Abraão tinha, sabe o quê? Fé. Abraão tinha o quê? Fé. E a fé não te frustra, porque a fé é certeza. A expectativa trabalha no pode ser. Na estatística, no percentual. Mas a fé é uma certeza. E quem tem certeza, faz alguma coisa. Quem tem certeza, faz alguma coisa. A fé é certeza. Quem tem certeza, faz alguma coisa. Então, quem tem fé? Quem tem fé? Olha para o bonitão aí do seu lado, esse gauchão, essa prenda. Olha para ele e diz assim, quem tem fé, faz alguma coisa.
Quem tem fé faz alguma coisa. A fé se move. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Estou indo. Ele não ficou, eu creio, Deus, eu creio. Já pensou num culto bem pentecostal, né? Chega alguém, bota a mão na cabeça, sei lá. Sai da tua terra e vai para a terra. Eu creio, eu recebo. E segunda-feira, ele continua normal para o serviço, continua normal, levando os filhos para a escola, continua tudo igual. Não, a fé faz alguma coisa. O que mais? Noé. Ô Noé, vai ter um dilúvio. O que é isso? Vai cair água do céu. Como assim? Eu nunca vi isso. Naqueles dias não chovia, né? Vai cair água do céu, chuva, e vai vir água de baixo e água de cima, e vai dar um aguaceiro. Faz uma arca. O que é arca? Um barcão. O que é barcão? Um negócio aí para tu botar os bichos dentro. Vamos lá. O que o Noé fez? A arca. Fez a arca. E se ele tivesse ficado dizendo assim, eu creio! E ele saísse contando para todo mundo, olha, Deus mandou fazer um barcão, gente, olha que legal. Deus mandou eu fazer uma arca, eu tenho um chamado, olha, eu tenho um chamado. Qual é o teu chamado, irmão? Noé, meu chamado é fazer uma arca. E o que você está fazendo? Como assim? Ué, Deus não te chamou para fazer uma arca? Sim, chamou. O que você está fazendo? Vai esperando, né? O dia da chuva, né? Para fazer já era, morreu. Acabou a humanidade. Quem tem fé faz alguma coisa. O que você está fazendo, Noé? Estou investindo no ramo de reflorestamento. Estou especializando aqui na aquisição da logística do material, no transporte. Estou trabalhando nisso. Estou construindo, estou edificando. Estou estudando sobre indústria naval. Estou fazendo... Ele foi lá e fez alguma coisa. Você está ligado aqui comigo, irmão? Porque às vezes, os cristãos, eles clamam a Deus por algo que eles não estão fazendo nada. Mas eu clamei pela minha salvação. Não, nesse quesito tudo bem, você não podia fazer nada mesmo. Você ia aí para o inferno. E você tinha só a única opção era clamar misericórdia, e ele teve misericórdia e te salvou. Beleza. Amém? Tá certo, aí tá certo. Você não tinha nada para fazer mesmo, só pedir misericórdia e me salva Jesus, e ele te salvou. Mas daqui para frente, quer ver? Jesus salva o meu casamento. Legal? E ora, e clama a Deus. Mas continua a tratar a mulher do mesmo jeito. Continua a tratar o marido do mesmo jeito. Nunca leu um livro cristão sobre família. Não procurou o que está escrito na Bíblia sobre o assunto. Não assiste pregação sobre casamento. Aí fica, Deus, salva o meu casamento, salva o meu casamento. E vem alguém e diz, Deus quer salvar o teu... Não faz nada. Aí outro, vem alguém e diz, entrega uma palavra, o Senhor me diz que Ele deseja te prosperar. Claro que Ele deseja te prosperar, está na Bíblia. Aí a pessoa, tem uma palavra, né? E ela continua gastando mais do que ganha. Vai ficar Deus desejando prosperar ela e ela se endividando cada dia mais. Entende? Vamos orar para você ter saúde, vamos orar para você ter saúde, clame, ora, não estou me sentindo muito bem. Aí segue a semana inteira comendo de qualquer jeito, sem fazer nada de atividade física. Entende? Muitas vezes nós estamos orando e pedindo coisas, mas não estamos fazendo nada em relação a isso. E sinceramente, se você pede algo para Deus, mas não faz nada em relação a isso, eu fico pensando se realmente você quer isso. E talvez até Deus fique pensando se você realmente quer isso. Né? Você precisa se mexer, porque a fé faz alguma coisa. A fé faz. Deus disse para Abraão, Abraão, de ti farei uma grande nação. Que legal. O que Abraão tinha que fazer? Filho. E ele tinha lá o seu filho. E
tinha fé de que Deus faria uma grande nação. Aí Deus vem e fala para ele: Abraão, sobe o morro e mata o teu filho em cima do morro para mim. Faz um sacrifício. O Abraão diz: vamos. E o Abraão se prepara para matar o filho. E Deus diz: para. Só estava te testando. E se você for estudar o livro de Hebreus, você vai entender o seguinte: que está escrito que Abraão, pela fé, está escrito, recebeu Isaque dentre os mortos. Porque na cabeça de Abraão, funcionava assim: Deus prometeu que através desse guri, eu vou ser pai de muitos. Deus mandou eu matar o guri. Logo, para as duas coisas fazer sentido, porque Deus não mente, eu mato o guri, Deus ressuscita o guri de novo e tem um monte de filho. Você entende a lógica? A fé levou Abraão a fazer alguma coisa. E Abraão ficou conhecido como pai da fé. O pai da fé ficou conhecido pelo quê? Pela fé, sim. Mas porque quando ele escutou: sai da tua terra, ele saiu. Quando ele escutou: de ti farei uma grande nação, ele fez filho. Quando ele escutou: me entrega o teu filho, ele não duvidou, porque sabia que Deus estava junto nesse negócio. Ele fez alguma coisa. Noé fez a arca. Abraão saiu da parentela. Os que foram chamados fizeram alguma coisa. E você? O que você está fazendo? Qual área da tua vida? Com todo respeito, olha para uma pessoa que você tem bastante intimidade aí perto de você, né? E com todo amor e carinho diz assim: o que você está fazendo por isso? O que você está fazendo? O que você quer, né? O que você quer afinal? E o que você está fazendo por isso? Você não está fazendo nada, eu nem sei se você quer esse negócio mesmo. Vamos lá, alguns passos que você pode fazer. Número 1, estudar. Estudar. Tudo que nós queremos ficar bons exige aprendizado. Certo? Precisa aprender. Ninguém nasceu adulto, ninguém nasceu sabendo. Até sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz: digo, porém, andai no Espírito. Já viu o bebê nascer caminhando? Como é que o bebê aprende a caminhar? Estudando. Ele olha o adulto, ele vê quem já faz aquilo e ele começa a fazer também. Certo? Até para ser cheio do Espírito, a gente tem que estudar. Estudar o que a Bíblia diz, estudar os outros que já estão nessa caminhada. Amém? Tudo passa por estudo. Se você quer ficar bom numa coisa, você tem que aprender aquilo. Oséias 4,6 diz o quê? O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Tem muitas bênçãos que nós deixamos de desfrutar. Por quê? Deus diz: estou te dando essa casa. Olha que legal. Daí Deus dá um bilhetinho, né, para a pessoa bota no bolso, chega na frente da casa, ela olha para a casa, que lindo, Deus disse que está me dando, e vai entrar, está fechada a porta. Aí a pessoa olha e diz: Deus falhou, porque Ele só me deu esse papelzinho, esse bilhetinho, não me deu a chave para entrar. Joga o bilhetinho no chão. Aí está passando outro, estudioso, pega o papel e lê. Está escrito assim: as chaves estão debaixo do tapete. Levanta o tapete e entra na casa. Assim acontece muitas vezes com bênçãos. Deus te dá o que você precisa, muitas vezes na embalagem que você não gosta. E o resultado se inicia sobre a sua vida. Você tem que estudar, você tem que ir atrás. Como ser um marido melhor, como ser um pai melhor, como ser um profissional melhor, como ser um cristão melhor, você tem que estudar, meu irmão. Você tem que buscar aprender. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já leu a Bíblia toda? Qual a área, pensa aí, qual área da sua vida está precisando de transformação? Qual área? Casamento, finanças, santidade, qual área? Profissional, qual área da tua vida está precisando de transformação? Tá, o que a Bíblia fala sobre isso? Eu não sei, pastor. O que a Bíblia fala sobre esse assunto aonde você está precisando de ajuda? O que diz? O que está escrito? Pensa aí. A Bíblia fala que nós não devemos ser indolentes. Sabe o que é indolente? Preguiçoso. Preguiçoso.
Preguiçoso perde a vez, querido. A bênção está ali, o preguiçoso não pega. Não seja preguiçoso. A Bíblia tem sim resposta para a situação que você está passando, mas você não pode ser preguiçoso. Você tem que revirar a Bíblia e ir atrás. Então eu vou escrever no Google o que a Bíblia diz sobre. Pode até fazer, mas eu acho que o Google não converteu ainda. Parece umas coisas estranhas às vezes quando o Google responde. Você pode até procurar que versículo fala, mas lê na Bíblia. Antes de ler o comentário dos outros, antes de ler a opinião dos outros, leia a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Amém? Eu tenho procurado, desde que me conheço por gente, tirar um bom tempo para estudar todo dia. Entre estudo da Bíblia, entre outras coisas, eu estou sempre estudando. Teve uma vez que foi engraçado. Eu estava ali no período de pré-adolescência e os livros que eu tinha contato eram os livros que minha avó tinha por lá. Aí imagina a cena. Estava num canto do quarto, a minha tia deitada, no meio um armário, do outro lado eu deitado. Eu gostava que a minha tia dormia no sótão, né? Então eu gostava de ir lá fazer bagunça no sótão da casa do vô e da avó. E aí eu peguei o livro da avó e comecei a ler. E estava falando, quando criança eu queria ser médico, quando era criancinha pequena, né? E estava falando ali sobre como fazer cirurgias no cérebro. Eu devia ter, sei lá, de 10 a 12 anos, eu acho. Estava lendo ali sobre como fazer a cirurgia no cérebro e tal. E aí dizia sobre alguns casos, alguns problemas lá e tal, não lembro direito, que tinha que pegar uma pua, para tu ver que o livro era novo, né? Pua é tipo uma furadeira manual. Tinha que pegar a pua, né, que você vai girando o troço. E fazer um furinho aqui, né? Aí eu olhei para o livro, olhei para minha tia deitada do lado. E lembrei que o armário que estava entre nós dois era justamente na gaveta de baixo, onde o vô guardava a pua e o trado. E aí terminou a história aí, não continuei, tá? Pode ficar tranquilo. Mas eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de aprender. Sempre gostei de ir atrás. Isso tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Porque o efeito, ele é como uma bola de neve, ele é cumulativo. Às vezes as pessoas perguntam assim, você deve ler muito porque sabe, cita frase de outros livros. Meu irmão, não é que eu leio muito, eu leio bem. Então, talvez você leia mais livros que eu, mas eu procuro prestar atenção no que eu estou estudando. E continuo fazendo isso ao longo dos anos, não é só um período na minha vida. Eu procuro ir atrás. Cada vez que surge um desafio diante da minha vida, eu procuro saber como resolver aquela situação. Procuro ir atrás. Comecei a pastorear a igreja, vi que não era só uma questão espiritual, tinha uma questão administrativa, fui ler livro de administração. Vi que tinha questões financeiras, fui atrás de estudar sobre finanças. Porque tudo que nós queremos ficar bom, nós temos que estudar. Você acredita nisso? Amém? Então vai estudar sobre essa área que você tem dificuldade. Vai estudar sobre essa área que você tem problema. Sobre família, sobre casamento, sobre filhos, sobre política, sobre economia, sobre batalha espiritual. Vai estudar. Vai atrás das coisas. Busque saber, busque se preparar. Não, eu quero só focar em cuidar da minha célula. Estude sobre célula. Quando eu comecei a ler. Eu queria aprender sobre fé. Eu li quase todos os livros do pastor Show que existiam em português. Quando comecei a querer aprender sobre célula, li quase todos os livros publicados pela MDA. Fui atrás. Pastor, você tinha tempo. Querido, quando eu ganhei minha primeira Bíblia de estudo, não tinha muito tempo. Aí eu acordava às 5 da manhã para poder ler ela. Eu li toda a Bíblia com todos os estudos naquele ano. E atrás, e atrás, e atrás. Você tem que querer. Agora, quanto você quer a solução para o teu problema? Quanto você realmente quer a ponto de lutar contra a sua preguiça e estudar sobre o assunto? Quanto você realmente quer? Quanto você realmente se importa com isso? Que você quer ir atrás e fazer alguma coisa. Que é mais fácil ficar acomodado. Você quer aprender sobre os dons? O que a Bíblia diz sobre os dons? Quem já escreveu sobre isso? Quem já viveu isso? Entende? Você tem que estudar. Você tem que ir atrás.
Como li antes, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí nós já entramos na segunda questão. Você estudou? Você aprendeu? Ação. Você tem que fazer alguma coisa. Não basta só estudar. Você tem que colocar aquilo em prática, senão você vira um cabeção, né? Por que bebê cai? Você já notou que bebê tem dificuldade de caminhar em linha reta? Sabe por quê? Que é cabeçudo. O neném tem um baita cabeção e um corpinho, daí ele vai querer caminhar, pende a cabeça para um lado, já era. Então se você só estuda e não faz nada, vai cair. Vai pender o cabeção para um lado. Você está louco para que eu fale assim? Diga para o irmão para o lado. Deixa eu dizer. Não vou falar. Eu já vi que vão ter uns que vão falar em casa, né? Bucha. Não seja cabeção. Está aprendendo algo? Começa a praticar. Começa a conviver com pessoas que estão colocando isso em prática. Semana após semana, nós participamos dos cultos, das células. Inclusive, você vem aqui no culto, você escuta a palavra, você escuta a pregação, e eu te pergunto, o que muda na tua vida? Você está estudando. Você está sentado aqui, você está estudando alguma coisa. Você está estudando a palavra de Deus. Você está, é um culto e tudo mais, mas em certo sentido também é uma palestra. Você está aprendendo, também é uma aula, você está estudando. Mas o que você faz com isso? Se você não colocar em prática, você esquece. Se você não colocar em prática, você perde. E esse é um dos motivos que nós temos as células. Porque aí você escuta aqui, e depois você vai para a célula. Chega na célula, o que você faz? Você conversa sobre o que você escutou aqui. Como fazer para colocar isso em ação? Aí um diz assim, falou lá sobre estudar, eu vou colocar isso em ação fazendo isso. Outro diz, falou sobre ter atitude, eu vou começar a fazer isso agora. E um vai comentando com o outro sobre como colocar em prática aquela palavra. Que não adianta só a gente ouvir e não fazer nada. Amém? Faça. Se coloque a refletir sobre o que você escuta. Medite como isso se aplica no seu dia a dia. Não é só vir de bonito, porque tem... Aqui não, né? Mas às vezes tem pessoas que se dizem cristãs, que elas vão num culto, vão numa programação, e elas escutam, e elas estão ali simplesmente para cumprir um dever religioso. Elas entram e saem do mesmo jeito que entraram. Mas não é essa a ideia. A ideia é que você reflita. O que eu posso colocar em prática? Como eu posso aprender? O que isso serve para a minha vida? Amém? Terceira coisa. Primeira foi estudar. Segundo, colocar em prática. E terceiro, você precisa fazer uma revisão. Você precisa parar e analisar para onde a tua vida está indo. Você precisa refletir os resultados que você está tendo na sua vida. Porque os resultados, eles podem sim ser indicadores do que você tem semeado na sua vida. O que vem sobre você, sim, pode ser um indicador de que talvez você está fazendo o certo ou fazendo o errado. Eu vou falar de um jeito mais comum. Quem não gosta da colheita que está tendo, precisa revisar a semeadura que está fazendo. Se você não está gostando do tipo de vida que você está vivendo hoje, saiba que ela é resultado do que você semeou ontem. Então, se você não está gostando do que você está vivendo hoje, você precisa começar a semear agora um futuro melhor para você colher amanhã. Amém? Pensa no que você viveu essa semana. Se for o resultado disso que você vai colher a partir de amanhã, vai ser bom ou vai ser ruim? O que você semeou durante essa semana? Entende? Muitas coisas na nossa vida são resultado das coisas que nós semeamos no passado. Então, às vezes, a pessoa ela até já mudou de atitude, mas ainda continua colhendo o resultado do passado. Porque entre a semeadura e a colheita tem um tempo. Tem um tempo da semente germinar, crescer, botar espiga, colher. E às vezes demora um tempo até que a gente comece a colher novos resultados. Está gostando da tua colheita? Parabéns pela semeadura que você fez ontem, ano passado, há 10 anos atrás. Está ruim a colheita?
Te arrepende, muda de semente. Porque o que você fizer hoje, você vai colher amanhã. O jeito que você levar a vida agora vai ser o teu resultado daqui 5, 10 anos. Amém? Você entende isso? A Bíblia diz, Ageu 1:7, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Deus olha para o povo e diz, vejam aonde os caminhos de vocês os levaram. Olha para a tua vida. Aonde as tuas decisões te trouxeram? Você está decidindo bem ou mal? Se estamos insatisfeitos, precisamos mudar o amanhã. Precisamos mudar a nossa semeadura. Pastor, mas eu não estou colhendo nada. Sabe quem não colhe nada? Quem não semeou nada. Você ficou só no zona de conforto, só no bem bom, só descansando, só curtindo. O que vai colher amanhã? Nada. Você não fez nada, não colhe nada. A vida é assim. Entende? Então, tenha fé, sim. Mas também faça alguma coisa. Vai estudar. Vai agir. E analise a sua vida. Faça uma reflexão. Vai lá para o teu lugar de oração e fica conversando com Jesus sobre como é que tem sido a tua vida. Eu acho isso muito legal. Vai lá e fica, Jesus, tu viu como é que foi o dia hoje? Ou, Senhor, hoje tem isso, aquilo, aquele outro. Pois é, né, Deus, ontem tu viu o que aconteceu lá. Por que será que aquilo aconteceu? E você vai conversando com Jesus. Vai revisando o que está acontecendo da sua vida. Ele é o melhor companheiro para você fazer isso. Amém? Quarta coisa. Supervisão. Eu sempre falo que nós jamais faremos algo grande sem estudo, treinamento e supervisão. Que privilégio você ter pessoas para te supervisionar. Que privilégio você ter pessoas para ajudarem você a se tornar alguém melhor nos caminhos do Senhor. Ter alguém que vai te ajudar, isso é um privilégio. Inclusive dizem por aí que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Pensa aí, quem são as 5 pessoas com quem você mais convive? Pensa aí. Pensou? Quem são? Nessa hora você está pensando em glória a Deus ou você está pensando, tô lascado? Se você for se tornar parecido com essas 5 pessoas com quem você mais convive, você está pensando glória a Deus ou você está pensando, tô lascado? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque talvez as pessoas com quem você convive estejam nesse recinto. Não quero causar indisposições. Bom, se você pensou, tô lascado, talvez você está na hora de revisar as suas convivências, né? Se você pensou, tô lascado, se eu ficar parecido com esses tranqueira, misericórdia. Então talvez está na hora de você revisar as suas amizades. A Bíblia nos diz, não vos deixeis enganar, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? Em 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Não vos deixem enganar, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, você precisa sair de perto de algumas amizades. Pastor, mas Jesus andava com todo mundo, andava com ladrão, andava com prostituta, andava com todo mundo. Você tem razão, sabe por quê? É uma questão de quem influencia quem. Jesus podia andar com quem quer que fosse. Ninguém ia mudar ele, porque ele tinha clareza da identidade que ele tinha diante do Pai. Sou filho de Deus. Nada mudaria o fato de que ele é filho de Deus e que ele ia viver do jeito que Deus queria que ele vivesse. Nada, ninguém. Nem o capeta conseguiu. O capeta ficou tentando ele em todas as áreas, não conseguiu. Judas se levantou, ele não conseguiu. Os religiosos, ninguém conseguiu. Agora e você? Você tem que ter consciência do que você aguenta. Talvez para o momento que você está vivendo hoje, você tem que andar menos com certas pessoas que estão te fazendo mal.
Teve um período na minha vida que eu estava quase desviado e dali para frente eu comecei a voltar para Jesus. Naquele momento que eu estava quase desviado, estava convivendo com um grupo de amigos que realmente eram muito queridos, maravilhosos. Nós tínhamos uma amizade muito profunda. Porém, algumas decisões deles estavam bem complicadas. E eu não conseguiria voltar a viver com Jesus, dessa minha caminhada em direção à queda, eu não conseguiria dar a volta se eu continuasse convivendo com eles. Então o Senhor preparou toda uma situação onde eu e minha família mudamos de cidade e eu não convivi mais com eles. E aí eu consegui. Não demorou muito para eu ouvir notícias de que eles se envolveram com várias brigas, problemas com a polícia, uma sexualidade totalmente pervertida, drogadição. E foram ladeira abaixo. Passado bastante tempo, eu já tinha saído do estado, estudado, já tinha voltado para o Rio Grande do Sul, já era pastor lá em Cristal. E foi uma equipe ministrar em Cristal. E alguns meninos eram do centro de recuperação de pessoas com problemas de adição. E um desses meninos veio e disse: oi, Sidney, tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê. Lembra do fulano, do Beltrano, do Cicrano? Exatamente o grupo com quem eu andava. Exatamente. E ele me disse mais ou menos assim: olha, quando tu saiu do grupo, eu entrei no teu lugar. E dali para frente a gente foi para uma sexualidade pervertida, a gente foi para uso de drogas, a gente foi para brigas, a gente foi para tudo de errado que você possa imaginar. Só o fulano de tal, daí citou o nome de um dos amigos, que virou professor e não entrou nessa vida. Os outros todos entraram. E naquele momento eu entendi que teria sido eu. Porque eu não era forte o suficiente para continuar andando com eles e influenciar, eu seria influenciado. E eu teria feito as mesmas coisas que ele fizeram. E ele disse: Cid, eu entrei no teu lugar no grupo. E agora estou numa clínica de recuperação. Porque eu me tornei viciado. E eu vendo a situação dele, eu vendo ele, eu dei graças a Deus. Porque naquele momento onde Deus sabia que eu não teria força o suficiente para continuar andando com eles, Deus me tirou daquele convívio. Você entende isso? Com quem você tem andado? Se tornar parecido com essas pessoas é bom ou ruim? Você já tem força o suficiente para influenciá-las, ou você vai ter que diminuir o nível de convivência com elas até que você possa se fortalecer e quem sabe um dia você possa ajudá-las? Porque mais vale você se afastar um pouco para depois ter condição de ajudar do que morrer os dois abraçados hoje. Entende? Porque as pessoas com quem convivemos também é uma semeadura que também nos vai gerar uma colheita. Certo? E lembre, Jesus podia andar com todo mundo porque ele já estava muito convicto dos seus valores. Analise, você tem que saber com quem você pode andar. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quinta coisa, persevere. Porque não basta fazer o certo, tem que continuar fazendo o certo. Tem gente que faz o certo hoje e espera que amanhã já mudou tudo. Não, mudou um pouquinho, é verdade. Mas cada semente tem um tempo de maturação. E às vezes você tem que continuar fazendo certo, continuar fazendo certo, continuar fazendo certo e parece que está tudo dando errado ainda, mas você faz o quê? Continua fazendo certo. Você não para. Afinal de contas, você faz o certo por causa de resultado ou por causa daquele que mandou? Se é por causa de resultado, talvez você se canse no meio da jornada, mas se é por causa daquele que mandou, você pode morrer sem colher, mas você vai morrer feliz porque fez. Sabe quando Moisés entrou na terra prometida? Quando morreu. Porque enquanto estava vivo não pisou lá. Mas ele morreu fazendo o certo. Amém? Não interessa o que está acontecendo ao redor, o certo é o certo. Saul agia por circunstância. Saul não aguentava fazer o certo porque é certo. Ele só fazia o certo se ele conseguia enxergar a colheita já. Você tem que confiar naquele que te mandou plantar. Você tem que confiar naquele que te deu a semente. E fazer o certo, porque ele mandou você fazer o certo.
Pastor, e como eu sei o que é o certo e o que é o errado? A Bíblia é o balizador. E por isso você tem que estudar. A Bíblia é o balizador. E aí sim você vai perseverar. Amém? A palavra de Deus. A palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, isto é, se não desanimarmos. Se não desanimarmos. Sabe quando é a principal colheita da sua vida? Na eternidade. Mas aqui já tem muita coisa boa que dá para você começar a colher. Inclusive, ela diz também, aí já no livro de Hebreus, nós não somos dos que voltam atrás para a perdição, mas dos que perseveram para a vida eterna. Nós somos os que perseveram. O que você está precisando hoje na tua vida? O que você está precisando de mudança, de transformação? Qual é a área da sua vida? Talvez você está vivendo uma área da sua vida complicada, difícil, a coisa não está legal, a coisa não está bacana, você está vivendo ali e a coisa não está indo. Você está estudando sobre isso? Você está fazendo alguma coisa em relação a isso? Você está refletindo? Você está perseverando? Você está sendo supervisionado? O que você está fazendo? Você tem que fazer alguma coisa, irmão. O que você está fazendo para mudar isso? Ora por mim, porque é por tal situação. E ora, mas e você está fazendo o quê? A fé faz alguma coisa. A fé faz alguma coisa. Quero restaurar o meu casamento. O que você está fazendo? Quero melhorar minha vida financeira. O que você está fazendo? Quero educar melhor meus filhos. O que você está fazendo? O que a Bíblia diz sobre essa área? O que os livros dizem sobre essa área? O que os pregadores, palestrantes dizem sobre essa área? O que teu supervisor, teu discipulador, teu líder diz sobre essa área? Caminhe com gente que está caminhando onde você quer caminhar. Deixe ser influenciado por essas pessoas. Seja ministrado por elas, porque, no final das contas, a gente também é resultado de sementes. Nós somos resultado de que outros semearam na nossa vida. Quero convidar, talvez, o pastor Juliano está aqui com o violão, se está por aí ainda, não sei, pastora Tássia. Quero convidar você a refletir, querido, na sua vida. Se você puder, coloque-se de pé e feche seus olhos. Glória a Deus, fecha os teus olhos. Eu creio que essa palavra falou com cada um de nós. Cada um de nós tem os seus dons, os seus talentos, aquilo que gosta de fazer. E isso é fácil. O difícil é fazer aquilo que Deus nos manda fazer, mesmo que a gente não goste. Diferente do pastor, eu sou alguém que não gosta de estudar. Não sou muito de ler. Mas cada vez que eu termino de ler a Bíblia, é como se fosse uma vitória para mim. Eu queria dizer para você que o fato de você não gostar de ler não faz diferença. Você precisa se posicionar diante daquilo que você precisa fazer. Semana passada, eu terminei mais uma vez de ler a palavra. E eu queria te convidar, irmão, a se posicionar em primeiro lugar a isso. A fazer diferença na tua vida em primeiro lugar a isso. Quais são as promessas que Deus tem lançado sobre a tua vida? Quais são os sonhos e os desejos do Senhor para a tua vida? Quais são as posições que você tem tomado diante daquilo que você acredita que Deus sonha para você?
nós não podemos parar aonde estamos. Existe uma guerra ao nosso redor. E se a gente ficar só parado, a gente vai perder. Mas se nós nos esforçarmos, nós vamos avançar diante daquilo que Deus tem para nós. Quais são as profecias que você tem recebido? Há 6 anos atrás, eu sonhei que eu entrava numa escola. E entrava num pátio. E tinham muitas crianças e adolescentes correndo. E eu entrava com muitos livros nas mãos. E o Senhor me dizia: eu quero que tu volte aqui, mas eu quero que tu volte para ensinar. Hoje, 6 anos depois, eu sou formada em letras. Foi fácil? Não foi. Eu quis muitas vezes desistir, eu quis. Eu não sei quando eu vou usar, eu não sei. Mas eu sei que eu fiz alguma coisa com aquela palavra que o Senhor lançou sobre a minha vida. Que nós possamos nos ajeitar nessa noite. Que nós possamos nos motivar nessa noite para um novo tempo na nossa vida. Chega de usar o nome de Deus em vão, falando que Deus vai prover algo que você precisa se mexer. Chega de lançarmos as nossas expectativas ao vento e dar pérolas aos porcos. Mas vamos lutar por um novo tempo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. É tempo de orar, é tempo de buscar em Deus, é tempo de profetizar uma nova realidade, mas é tempo de se levantar da cadeira também e trazer uma nova realidade à nossa vida. É tempo de mudarmos a nossa cidade. É tempo de mudarmos o nosso estado. Eu queria que cada um de vocês orasse agora. Falasse com Deus nesse momento. E lembrasse de tudo aquilo que Deus te prometeu. Se o Senhor te prometeu a terra prometida. Se o Senhor te prometeu uma nova vida nas tuas finanças. Um novo tempo na tua vida financeira. O Senhor te prometeu uma mudança na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu casamento. O Senhor te prometeu uma restauração no teu casamento. Lembre-se das promessas que o Senhor lançou sobre a tua vida. Coloca diante de Deus agora comigo todas essas promessas que o Senhor prometeu para ti. Não esqueça delas. Em nenhum momento, em nenhum dia, ore por elas todos os dias. Coloque cada promessa diante do Senhor. Mas comece a arquitetar o que você pode fazer para chegar até lá. Se o povo tivesse ficado parado, eles não teriam alcançado aquela terra. Se você ficar parado, apenas olhando para os outros, apenas apontando para os outros, talvez você não vai chegar nessa terra. Comece a perguntar para o Senhor agora o que eu preciso fazer para mudar realidades. O que eu preciso fazer para mudar a realidade da minha casa, do meu casamento, da minha família, do meu financeiro, da minha saúde. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? O que eu preciso fazer para ser diferente? Todos os dias eu pergunto para Deus: o que eu preciso fazer para ser diferente? Porque eu quero ser diferente. Eu quero me despir de mim mesma, me esvaziar de mim mesma e ser parecido contigo. O que eu preciso fazer para ser mais parecido contigo?
Talvez você olhe para o pastor e acha tão distante essa realidade. Talvez você olhe para o teu irmão aí do lado e diz: não, eu não vou conseguir. Mas eu quero te dizer que se Deus te prometeu, você já tem a faca e o queijo nas mãos. Só falta tomar atitude. Eu creio que tem pessoas aqui nessa noite que precisam tomar uma decisão em Deus. Precisam tomar uma decisão diante das suas promessas, diante daquilo que Deus lançou sobre a tua vida. Eu creio que nós temos pastores aqui. Nós temos ministros aqui. Eu creio. Mas eu tenho certeza que se você não tomar atitudes diante das suas promessas, o Senhor vai precisar levantar uma nova geração. Mas eu quero, Jesus, fazer parte dessa geração que vai fazer algo para mudar essa cidade, que vai fazer algo para mudar a sua família, para mudar a sua casa, a criação dos seus filhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti nessa noite, te clamando, Jesus. Espírito Santo, sopra o Teu vento no nosso meio. Sopra o Teu vento, Senhor Jesus, sobre nós. Sopra o Teu vento, Pai, e começa a tocar em cada coração nessa noite. Começa a tocar, Senhor Jesus, nos nossos corações. Começa a nos mostrar, Pai. Começa a falar conosco agora, aonde nós precisamos mudar, aonde nós precisamos ser transformados, aonde nós precisamos parar de ser crianças diante do Teu Evangelho. O que eu posso fazer diferente para cuidar da minha igreja, para cuidar da Tua obra, para cuidar das Tuas coisas, para cuidar da minha vida pessoal? Aonde eu posso mudar, Jesus? Fala conosco nessa noite. Cada um tem uma área específica. Fala conosco, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais a mesma coisa. Eu não quero mais ter que orar todos os dias pelo mesmo motivo. Todos os dias. Eu quero uma transformação. Nós queremos alcançar o Teu milagre. E eu sei que Tu pode usar cada um de nós para gerar esse milagre. Gere em nós o desejo, mas gere em nós força para cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, que nós estejamos prontos para guerrear essa batalha de transformação. Vem Espírito Santo e sopra no nosso coração agora. Sopra no nosso coração. Começa a gerar um desejo no nosso coração. Começa a gerar transformação no nosso coração. Começa a gerar valores no nosso coração. Gera agora, Espírito Santo. Muda os valores, muda a cultura se for preciso. Muda, Jesus, muda o nosso coração. Aproxima o nosso coração do Teu. Muda o nosso foco, se for preciso. Muda as nossas vontades, se for preciso. Mas que cesse agora o tempo de pobreza espiritual na nossa igreja, na nossa família, na nossa casa. Eu repreendo agora toda a pobreza espiritual, toda a pobreza financeira, toda a cultura pobre, aonde o Espírito Santo não consegue agir, porque nós não deixamos. Que nós sejamos uma igreja de cristãos que já leram toda a palavra, de cristãos que oram, que Te buscam em espírito e em verdade. Nasce em nós, Senhor. Nasce em nós, na nossa vida, um novo tempo, Jesus. Que o Teu sangue possa trazer cura nessa noite. Em nome de Jesus. Cura.
de coisas que você não foi ensinado quando você era criança. Cura de uma cultura onde você não conseguia vencer. Cura